Olá, amados, graça e paz, seja muito bem-vindo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra que com certeza vai falar ao teu coração. Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesses dias trabalhosos, muita gente tem orado, muita gente tem pedido a ajuda de Deus. Eu acredito que nunca se orou tanto quanto as pessoas estão orando nesse momento difícil. Só que eu quero te trazer aqui princípios da Bíblia para poder te ajudar. Não só você a orar, mas a obter a resposta das suas orações. Você que tem a Bíblia, abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Está escrito assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia está dizendo, olha, pela graça vocês são salvos. Então vamos entender primeiro o que é ser salvo. Porque tem muita gente quando lê na Bíblia a palavra salvo, salvação, ela pensa só na questão da eternidade, do céu, que é a maior bênção de todas. Só que a palavra no original, do grego, que é sozo, também significa você ser livre do perigo, ser livre do mal, resgatado do perigo, ser tirado de apuros. Então, nós somos salvos, quer dizer, nós somos resgatados do mal, tirados da adversidade pela graça. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. A graça é o favor de Deus nos alcançando. Independente do que eu faça, do que eu deixe de fazer, simplesmente porque Deus nos ama, Deus disponibilizou essa graça a nós. Só que para eu desfrutar dessa salvação que vem pela graça, tem um meio, tem um caminho para eu chegar até essa graça. E a Bíblia diz qual é? Por meio da fé. Sem fé, diz a palavra, está em Hebreus 11:6, que é impossível agradar a Deus. Então, para eu desfrutar dessa graça que me salva, que me livra das dívidas, que me livra das pragas, das doenças, das enfermidades, de todos os males, para eu alcançar essa graça, para que eu viva essa graça, eu preciso da fé. E é sobre a fé que eu quero falar um pouquinho com você hoje. A Bíblia diz aqui ainda no versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, muita gente, a religião ela ensina muito isso, e é um erro, que você tem que fazer por onde para você merecer. Esses dias até alguém citou para mim, faça por onde que eu te ajudarei. Como se isso fosse um versículo bíblico. Pode até ser que haja algo no mesmo sentido, mas eu nunca li isso na Bíblia. Faça por onde eu te ajudarei. É igual aquela história de quem cedo madruga, Deus ajuda, alguma coisa nesse sentido. Tem algumas coisas que as pessoas citam como bíblico e não é. Tem uma passagem que as pessoas citam muito. Aqui é só curiosidade. A pessoa diz assim, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, se Deus não permitir. Está escrito na Bíblia. Se você encontrar, mostra para mim, tá bom? Se você encontrar na nossa Bíblia, dos protestantes, do Evangelho, você põe aí nos comentários que eu nunca achei esse versículo na Bíblia. Não cai uma folha do céu se Deus não permitir. Eu acredito sim que Deus está no controle de todas as coisas. Mas esse versículo propriamente dito não está escrito. Mas voltando aqui à mensagem. Então não é pelo que eu faço. A religião ensina, você tem que fazer, você tem que se sacrificar, senão Deus não vai te abençoar. E a gente fica meio que nessa troca. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se eu tenho que fazer para ser abençoado, então aí eu vou poder pegar um pouquinho dessa glória para mim. Vou dizer, eu sou abençoado porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Eu ouço até homens de Deus muitas vezes falando isso. Eu cheguei onde eu cheguei, mas não foi por acaso, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. E onde que está Romanos 11:36? Que diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é nada para mim. O homem não pode nada de si mesmo. João Batista disse isso, o homem não pode nada se do alto não for dado. Tudo, todo dom, toda dádiva, todo dom perfeito, toda coisa boa, ela vem do alto, ela vem de Deus. O homem não é merecedor de nada. Por melhor que o homem seja, por mais que ele se esforce para fazer o certo, o homem nunca vai merecer nada. A Bíblia diz que a nossa justiça perante Deus é como um trapo de imundícia. O que faz com que nós sejamos abençoados é quando nós temos fé na justiça de Cristo. Quando nós acreditamos no que Jesus fez por nós, aí nós somos salvos. Aí nós somos abençoados. Eu gosto muito de uma passagem que está escrita lá no livro de Juízes, que fala de Gideão. Quando Gideão foi para enfrentar os midianitas, ele reuniu ali 32 mil homens. E Deus disse assim, Gideão, tem muita gente.
Se eu der a vitória para vocês com esse número de pessoas, vocês vão se engrandecer. Vocês vão achar que foram vocês que fizeram isso. Tem muita gente. E aí Deus faz ali alguns testes, algumas provas e reduz aquele número de 32 mil pessoas para 300 pessoas. Era impossível aquelas 300 pessoas vencer o exército inimigo. Mas isso era para provar que a glória era de Deus. Que quem daria a vitória era o Senhor e não a força do braço dele. Então, enquanto você se achar capacitado, porque eu vou fazer, porque aconteço e isso e aquilo, pouco você vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz que aquele que muito se exalta será humilhado, mas aquele que humilha a si mesmo será exaltado. Então, um dos princípios para nós vivermos a salvação de Deus é nós crermos exclusivamente na obra do Calvário, na obra do Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que eu não tenha que fazer nada, mas tudo que eu tiver que fazer vai ser porque Deus já me dirigiu, vai ser porque Deus me deu a fé para fazer, e não porque eu acho que eu tenho que fazer. Aqui no versículo 10, ainda de Efésios 2, está escrito assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras eu não faço, eu as vivo. Eu desfruto. Na verdade, quando eu estou fazendo uma boa obra, é porque Deus já me preparou para isso. Tudo é dele, tudo veio dele, tudo pertence a ele. Então, não se exalte, não se ache melhor por nada que você possa fazer. Mas acredite que tudo vem dele. A Bíblia diz, somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E eu quero falar rapidamente sobre esse dom, que é a fé. Porque muita gente interpreta mal o dom. A pessoa acha que ela tem um dom, então agora ela não precisa fazer mais nada. Não. O dom ele precisa ser exercitado. É qualquer dom na vida. Pega uma pessoa que tem o dom de jogar bola. Você dá uma bola no pé dela, ela sabe fazer muita coisa. Quer dizer que ela não precisa treinar? Quer dizer que se ela for para um clube, ela não precisa treinar. É só jogar bola. Não. Essa pessoa precisa treinar. Ela precisa entender muitas coisas apesar de ter o dom. É a mesma coisa, música, arte, qualquer área da vida. Tem gente que ela tem o dom de tocar. Você dá um instrumento para ela, muitas vezes ela é autodidata, ela aprende sozinha. Mas não quer dizer que ela não tenha que se exercitar. Não quer dizer que ela não tenha que treinar aquele instrumento para melhorar cada vez mais. Da mesma forma, é a fé. A fé é um dom que Deus dá para nós. Só que a fé, ela precisa ser exercitada. Um dia os discípulos pediram fé a Jesus e ele diz, olha, eu digo que se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês vão poder dizer a esse monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e vai acontecer. E ele dá um exemplo que o grão de mostarda, ele quando é plantado, ele cresce e se torna maior das hortaliças. Então a fé, ela é uma semente, que ela pode e deve ser cultivada para que ela cresça, para que ela seja fortalecida, seja robusta. Então Deus deu dom para nós. A Bíblia diz que a cada um ele deu uma medida de fé. Só que tem gente que exercita essa fé e tem gente que não exercita. Eu quero te dar aqui rapidamente duas maneiras de você fazer a sua fé crescer. Primeiro, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a minha fé vai crescendo. A fé é um dom de Deus. Você não produz a fé é dada por Deus. Só que quando você vai ouvindo a palavra, a sua fé vai crescendo. A sua fé vai tomando mais corpo, vai se tornando mais robusta. E uma outra maneira de exercitarmos a fé é através da oração, é através da comunhão com Deus. Eu quero te dar dois exemplos práticos. Eu falo muito isso aos meus irmãos. Tem gente que quando ela sente uma dor de cabeça, ela logo corre para tomar um analgésico, um remédio. Eu sei que tem muita gente que não toma. Não nem por fé, mas muitas vezes é porque ela não gosta de tomar remédio. Mas tem muita gente que já corre para o remédio. Ela confia no remédio. Então, ela sente uma dor de cabeça, eu vou correr, vou pegar um remédio. Eu não estou condenando quem tome o remédio. Mas, por que você não exercita a tua fé? Por que você não põe a sua fé em prática? Quer ver um versículo? Abre comigo em Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12. Eu quero trazer mais uma reflexão aqui com você. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Presta atenção.
Se você está cansando, se você se fadiga com homens que vão a pé, como você vai poder competir com os cavalos? Os cavalos que correm mais do que o homem. O que isso traz de lição para nós? Se você não está aprendendo a lutar com coisas menores, como que você vai competir com coisas maiores? A continuação do versículo diz, se você está descansado só numa terra de paz, como que você vai agir quando o Jordão encher? Quer dizer, quando vier uma tribulação. Então, se você não consegue usar a sua fé nem para vencer uma dor de cabeça, como que você vai vencer um câncer? Como que você vai vencer uma enfermidade mais grave? Esses dias eu estava no supermercado e eu vi uma pessoa falando algo que é triste, mas serve para nós meditar. Falando, dessa pandemia aí, desse mal, e a pessoa falou assim, se eu pegar esse vírus eu morro, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí ele listou ali uma lista de enfermidades para querer dizer que está no grupo de risco. Só que olha a mentalidade da pessoa. Ela disse assim, se eu pegar esse vírus eu morro. Então é uma pessoa que não tem fé nenhuma. Ela acredita que se o mal bater nela, ela já morreu. Isso é falta de fé. E tem muita gente assim. Então, se você tem uma dorzinha de cabeça e já corre para tomar um remédio, você não está confiando em Deus. Amanhã ou depois, se surgir uma enfermidade que não tem um remédio, ou o remédio não faça efeito, você vai achar que é o seu fim. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé. Se nós não aprendermos a caminhar em fé com as coisas menores, como nós vamos vencer as maiores? Tem gente que ela tem uma conta a pagar. Um exemplo, vou dar aqui exemplos básicos para você entender. Uma conta de R$100. Ao invés dela orar, dela colocar fé em ação, dela clamar aos céus, ela já corre para pedir emprestado. Para o banco, para o vizinho, para um parente. E quando vier uma dívida maior e você não tiver a quem recorrer, você não vai ter fé para poder vencer. Jesus falou que quem for fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Então aprenda a usar a tua fé nas coisas pequenas. Vai exercitando a tua fé. Eu costumo dizer que a fé é como se fosse um músculo. Ninguém chega numa academia e já sai pegando aquele peso enorme. Começa com um peso pequenininho, vai exercitando aquele músculo, vai ganhando mais força e aí sim você começa a aumentar. A fé é a mesma coisa. Por que tem gente que quando vem uma grande luta ela se desespera? Tem gente que pensa em suicídio, em morte, porque ela nunca aprendeu a exercitar a fé dela. Então, exercite a tua fé nas coisas pequenas, põe em prática. E como se edifica essa fé? Para terminar, no final da Bíblia nós temos o último livro, Apocalipse, e antes de Apocalipse nós temos a carta de Judas, não Judas Iscariotes, o traidor, mas o discípulo Judas. E eu quero ler aqui com você para terminar. Judas, capítulo único, ou capítulo 1, se você preferir, versículo 20. Está escrito assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Como? Orando no Espírito Santo. Uma das armas espirituais que nós temos é a oração no Espírito, onde muitas vezes dizemos a oração em línguas. Quando você ora em línguas, quando você ora em Espírito, você está se edificando. O apóstolo Paulo diz isso. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então você que já tem esse dom, que Deus já te deu esse dom, exercita o dom da oração em línguas. Duas chaves para que a tua fé seja fortalecida, edificada. Meditação na palavra e oração. De preferência, oração no Espírito. Quando você ora em Espírito, quando você se entrega, o teu Espírito ora bem. E a fé, ela é espiritual. A fé, ela não é carnal, ela não é mental. Muita gente confunde pensamento positivo com fé. Pensamento positivo qualquer pessoa pode ter. A fé é algo que vem de Deus, é algo que vem pela palavra, é algo espiritual. A fé é um dom, ela entra na lista dos dons. Ela também entra em algumas traduções na lista do fruto do Espírito. Então a fé é algo espiritual. Se você não é uma pessoa de oração, uma pessoa que se consagra a Deus, você não vai conseguir ter fé. Por que a maioria das pessoas que está na igreja não tem fé? Porque são pessoas que não vivem em comunhão. Pessoas que não têm uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Então, esta é a palavra. Eu resumo e termino. Pela graça, sois salvos. Você vai ser salvo dessa dívida, dessa enfermidade, dessa perturbação, pelo um favor de Deus. Não é por nada que você faz. A única coisa que Deus pede de você é a fé. Que você acredite nessa misericórdia, nessa graça, nesse favor de Deus. E você vai ser liberto, livre de todo mal. Mas talvez você me diga, pastor, a minha fé ainda é tão pequena, eu não tenho fé. Você tem.
O que você precisa é plantá-la, é cultivá-la, para que ela possa crescer cada vez mais. Exercite a tua fé, medite mais nas Sagradas Escrituras, ore, fale mais com Deus, se entregue mais a Deus, e você vai ver a sua fé sendo fortalecida. E pela fé, você é salvo. Não é das suas obras, é da sua fé. Quando alguém te perguntar e dizer, mas como você está conseguindo viver todas essas maravilhas? Você não vai bater no peito e dizer, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Você vai dizer, porque Deus me deu uma fé. E eu estou confiando nele, eu estou descansando nele. E por esse meu acreditar e esse meu descansar no Senhor, é que eu estou desfrutando de todas essas maravilhas de Deus. Aleluia e glória a Deus. Eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos clamar aos céus? Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. Oremos. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. Obrigado por tudo. É pela graça, meu Deus, não é pelo que fazemos. É só pelo um favor do Senhor, é porque o Senhor nos ama. É para que a glória seja do Senhor e não seja nossa. Papai, que este meu irmão, essa minha irmã aprenda a exercitar a sua fé. Aprenda a ter uma vida de meditação na tua palavra, de oração, orando em espírito, se consagrando ao Senhor, para que ela seja edificada e seja fortalecida cada dia mais. Porque a casa que é edificada sobre a rocha, Senhor, pode vir a correnteza, pode bater com força, mas não vai poder nem abalar essa casa. Meu Deus, eu declaro os meus irmãos abençoados. Eu declaro essas pessoas que têm acompanhado esses vídeos, essas ministrações da tua palavra. Eu declaro essas pessoas abençoadas, livres de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, muito obrigado. Eu declaro a tua graça alcançando a cada uma dessas pessoas e que todas elas possam viver dos teus milagres, das tuas maravilhas, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É pela graça, não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Se dedique mais, medite nas Sagradas Escrituras, gaste tempo em oração com Deus e você vai ver a sua fé fortalecida cada vez mais. Eu fico por aqui mais uma vez. Deixa aí nos comentários, salvo pela graça, salvos, pode pôr no plural, salvos pela graça no nome do Senhor. Compartilhe esse vídeo, tá? Não fica só para você não, tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Compartilhe aí com seus contatos no WhatsApp, no Facebook, para que Deus possa alcançar mais vidas no nome do Senhor. Um forte abraço do pastor Cleiton e, se Deus permitir, quinta-feira estou aqui de volta. Até lá.